na janela da Paulista. Professor Dr. Joel Renaud Júnior. É sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Joel, essa história de telemedicina, pode fazer consulta à distância? Não pode? Como é que é isso? Isso veio para ficar? Nós não vamos ter mais um médico aqui pertinho, assim, numa tela? Eu torço para que haja, por parte do Conselho Federal de Medicina, uma regulamentação que favoreça tanto a sociedade quanto também os médicos. A telemedicina, para algumas áreas, por exemplo, radiologia, ela não deixa de ser um recurso bastante interessante. Só que ela não pode ser considerada um substituto do contato pessoal do médico com o paciente. E aí que mora o perigo, porque a gente já vê grandes instituições, planos de saúde, já fazendo um marketing antecipado, até antes da resolução do Conselho Federal de Medicina, o que eu considero um absurdo, de consultas à distância. Tem algumas áreas, por exemplo, psiquiatria, ginecologia, obstetrícia e várias outras áreas clínicas, onde uma consulta à distância, ela delimitará muito a acurácia do diagnóstico, a precisão do diagnóstico. Medicina não é uma ciência exata, onde você tem uma única resposta para um determinado diagnóstico ou hipótese diagnóstica. Medicina, você tem que ter um bom vínculo com o seu paciente, você tem que ter uma boa anamnese, um bom histórico de vida pessoal, familiar, e também fazer o exame físico, ou no caso do psiquiatra, o exame psíquico. E isso, com todo respeito, é só possível pessoalmente. A gente sabe que muitas vezes, por vídeo, você acaba não conseguindo captar em psiquiatria alguns riscos, por exemplo, de suicídio. E eu não acredito que uma consulta à distância terá a duração que uma consulta psiquiátrica de consultório privado tem, que é em torno de 1 hora. Então eu temo não pela tecnologia, eu acho que toda tecnologia é bem-vinda, mas pelo mau uso dessa tecnologia e com o risco até de exploração do trabalho do médico. Você contrata médicos jovens, esses grandes hospitais, paga uma miséria para esses médicos e promete algo para os pacientes que você não pode oferecer. E isso vai fazer com que os médicos tradicionais, sérios, com seus consultórios particulares de alto custos, possam inclusive ir à falência. Então é um risco até nesse sentido, de você acabar com o consultório particular dos bons clínicos especialistas que existem atualmente. Então essa é a minha maior preocupação. Agora, você não acha que dá para unir as duas coisas? Por exemplo, eu posso ter uma consulta psiquiátrica com você e posso ter uma certa manutenção do meu tratamento à distância, ou não? Sim, eu acredito que em algumas situações a primeira consulta tem que ser obrigatoriamente presencial, mas as próximas, eventualmente, dependendo de uma série de fatores que precisam ser julgados e analisados com critérios, elas podem ter essa continuidade, né? Só que, assim, o que me preocupa é a questão do mercado, é a questão do que realmente isso efetivamente vai favorecer a melhoria da saúde, da qualidade de vida das pessoas. Porque o que pode acontecer? Que alguns colegas já estão se queixando. Lugares pobres, onde você não tem médicos, muitas vezes os profissionais não estão tendo mais oportunidades com a entrada da telemedicina. Vai ficar com o operador quase igual a de um telemarketing, seguindo determinados algoritmos, e isso sim me preocupa. Então a telemedicina, desde que seja bem normatizada, desde que não cause desempregos, né, exploração do profissional médico de uma forma que beneficie os grandes hospitais, as grandes empresas, e que
não prejudique a saúde, a vida das pessoas, é sempre bem-vinda. Ninguém é refratário à tecnologia, desde que tudo seja muito bem normatizado e que as instituições, inclusive, respeitem as regras. Porque hoje, pelo mercado capitalista agressivo, a gente sabe que, infelizmente, os médicos individuais levam uma grande desvantagem em relação a essas grandes instituições, que envolvem hospitais, planos de saúde, etc., né, que trabalham com volume muito grande. Ok, tem que pensar nisso. Muito obrigada, doutor. Olha lá, suaviza. Agora melhorou muito, mas acho que não vai ficar escuro, não. Acho que não. Agora eu tô enxergando o Caetano, não estava enxergando. Com a luz na cara. Mas acho que estava dando muita sombra no rosto. Vamos lá.